Fala pessoal, tudo bem? Felipe Noronha, eu vim de Santos e o assunto desta quarta-feira só poderia ser a coletiva dada por Paulo Autuori na manhã desta quarta. Antes disso, eu gostaria de recomendar uma coisa de verdade. Ontem, terça-feira, um fã do canal, o Sampa Brito, arroba Sampa Brito, me falou para eu colar no bar da família dele, Bar do Trecão, na rua Nova Lousã, 66, São Paulo, do lado do metrô Santos Imigrantes. Eu falei, pô, tem que ir lá comprar maçaneta, porque, né, dono de casa, tô trocando a porta aqui de casa, na Leroy Merlin do lado do bar. Eu falei, vou colar no bar. Cerveja gelada, linguiça toscana, a milanesa, Sampa Brito, o Matheus, muito obrigado. Bar do Trecão, ali na Santos Imigrantes. Fantástico. Me chamem, se você for no canal, tem um bar, comida, qualquer coisa. Me chama para comer e beber, que eu adoro. Muito bem. Agora, se você reparou, a gente precisa deixar claro isso. O título desse vídeo tem aspas. Isso quer dizer que não é uma frase minha, é uma frase dita por muitos torcedores. Eu recebo essa frase de diversas maneiras, construções diferentes, mas com essa ideia aqui nos comentários e nas redes sociais. Com alguma frequência é uma frase dita no futebol brasileiro há anos e anos e anos. O nome do Sampaoli está incluído esse ano no Santos por motivos óbvios, ele é o técnico do Santos. Mas dizer que o Sampaoli passa, mas o Santos continua, ou o Neymar passa, mas o Santos continua, ou o Pelé passa, mas o Santos continua, é errado. Não porque o Santos não vai continuar, óbvio que o Santos vai continuar, óbvio que a gente vai continuar torcendo, mas pela ideia que isso representa. Quando você diz que alguém passa, mas o clube continua, não importa o legado de quem passou, não importa o que essa pessoa construiu, não importa o que ela fez, não importa o que a gente possa aproveitar no futuro. Ela passou, acabou a ideia dessa pessoa, não precisa ser uma pessoa, pode ser um patrocinador, pode ser, enfim, qualquer coisa. Não importa a ideia que trouxe, o clube vai continuar do jeito que tiver. Isso é uma ideia, na verdade, muito perigosa, muito ruim mesmo. Porque se a gente pensar no seguinte, qual é a maior esperança do Santos nesse ano, nesse biênio, digamos assim, 2019-2020? De que o São Paulo de fato fique e que as ideias construídas dele nessa primeira temporada 2019 evoluam em 2020. Que o Paulo Autuori, diretor, o que ele começou a arrumar a casa em 2019, melhora ainda mais em 2020. Isso serve para o presidente, qualquer presidente. Vamos usar o Pérez como exemplo. O Pérez, o que ele fez em 2018 e 2019, ainda consiga melhorar em 2020. É isso que a gente tem que sempre pensar. É a longo prazo. Não conquistar algo a longo prazo, não é um objetivo a longo prazo, é a melhora a longo prazo, que é o que o Flamengo fez. O Flamengo pegou um clube falidaço e o Bandeira lá, e depois, enfim, quem quer que esteja na diretoria, os caras foram dando uma melhora. Hoje os caras são trilhardários, têm dinheiro a rodo, compram um monte de jogador e o dinheiro não acaba, porque eles se programaram, eles se precaveram contra uma nova falência, digamos assim. Os caras que começaram esse trabalho lá atrás passaram, mas o trabalho ficou. Então não adianta a gente falar, o Sampaoli vai passar, mas o Santos vai ficar. Mas vai ficar como? O legado de treino vai ser mantido ou vai vir qualquer técnico fazer qualquer bagunça? Todo esse ano de 2019 foi declaradamente, né, pelo São Paulo, pelo Pérez, pelo Autuori, por todo mundo, pensar em 2020. Vamos ter que recomeçar 2020 porque esses caras passaram? Mas o Santos ficou. O Santos sempre vai ficar. O Santos em 2008 ficou numa primeira divisão. Quando não era. Você lembra, se você é um pouco mais velho, né? Em 2008 o Santos ficou a uma rodada, a um jogo de cair. O Santos escapou na penúltima rodada, matematicamente, do rebaixamento. Aquelas pessoas passaram, mas o Santos ficou. Depois, em 2010, veio o Neymar, o Santos ganhou um monte, 2010 e 2011. Essas pessoas passaram, o Santos ficou, mas ficou onde? Qual foi a melhora que veio desde então? É sempre na sorte. A gente não caiu na sorte em 2008. Depois, na sorte, surgiu uma geração fantástica com o Neymar. O Santos vai depender de sorte até quando? O Santos vai começar a se organizar internamente até quando? Ou vocês acham de fato que se Autuori sair, Sampaoli sair, os grandes jogadores saem, como o Rodrigo, por exemplo, recentemente, o Santos continua, mas continua nas mãos de quem? Continua com que legado? Continua com que trabalho? A gente vai ter que recomeçar todo ano? O futebol brasileiro aceita isso há muito tempo, mas por que a gente tem que aceitar? É o que eu venho falando. A gente tem que batalhar contra times mais ricos. Para batalhar contra times mais ricos, você precisa de organização e trabalho. Se as pessoas que organizam e trabalham, por exemplo, o São Paulo e Autuori, saem, o Santos vai ficar. Mas vai ficar com quem organizando e com quem trabalhando? Com Pérez em ano de, possivelmente, reeleição? É um ano de eleição.
Ou se o Pérez não é candidato, vai ficar na mão de quem? Quem serão os candidatos? O Santos vai cair na mão de quem? Qual o legado que essa pessoa vai receber? Nenhum? Vai ter que recomeçar também? Todo ano recomeçando significa que o Santos continua, mas continua sempre na base da sorte. Ah, porque a base sempre resolve. É sorte. É uma, duas peças de base que levantam o time principal quando são reveladas, como foi Neymar e Ganso, como foram Diego e Robinho, como foi lá em 78. A gente vai viver de sorte ou a gente vai viver de trabalho? Eu, aqui na minha casa, no meu trabalho, que eu volto amanhã, inclusive, acabaram as férias hoje, eu vivo do trabalho. Esse canal é um trabalho. Todo dia eu paro, pesquiso, estudo, ligo a câmera e gravo para vocês. Você aí no seu trabalho está trabalhando. O Santos não precisa trabalhar, ninguém no Santos vai trabalhar, o Santos é farra, porque a lenda diz que os caras passam, mas o Santos continua. Não é assim, gente. A gente tem que mudar essa mentalidade. Cobrar os caras que estão lá. Tem que manter o Sampaoli, tem que manter o autor, tem que manter o trabalho que esses caras fazem. Acabar com essas frases clichês, vocês sabem, vocês me conhecem. Eu falo para acabar com frase clichê aqui desde janeiro, quando eu abri esse canal. Então isso de São Paulo é um exemplo, mas o São Paulo passa, o Santos continua, é mentira. Porque a gente tem que pensar em que estado ele continua. Em qual situação o Santos vai continuar. Porque assim, eu tenho 29 anos, eu nasci em 90. De 90 a 2002, eu vi um Santos desastroso. Eu vi o Santos tendo que vender o Giovani para arrumar o gramado da Vila. Olha a situação que a gente estava em 96, quando o Giovani foi vendido. Depois, eu vi um Robinho que sumiu durante um mês dos treinamentos para ser vendido. E em quanto tempo a gente demorou entre 2005 e 2010, da venda do Robinho ao surgimento do Neymar, para se reestruturar? A gente quase caiu em 2008, quase caiu em 2009, mesmo com muito dinheiro do Robinho. Depois, o Neymar foi embora em 2013. 13 ele já não ganhou nada pelo Santos. Essa é uma outra história do elenco formado. 13, 14, 15 a geração do quase surge e entrega a Copa do Brasil Palmeiras. 16, 17, 18 e a gente não consegue ter um trabalho. Não houve uma continuidade. 2019 surgiu essa oportunidade de a gente ter um trabalho contínuo e de qualidade com o São Paulo, com o Autori, com o Pérez bancando esses caras. A gente vai matar para 2020 porque o São Paulo passa, mas o Santos continua. O Santos é muito maior do que o São Paulo, é muito maior que o Autori, muito maior que eu, muito maior que todo mundo. Só que para ser maior, além da lenda de sua história, para ser maior no presente, precisa de trabalho. E é esse trabalho que a gente tem que dar na mão de quem trabalha. Hoje, São Paulo e Autori. A coletiva do Autori, que me faz falar sobre tudo isso, tem alguns trechos interessantes que corroboram essa ideia. Como, por exemplo, como profissional de futebol, tive contato, sempre respeitei a confidencialidade. Essa é a questão da multa, né? Dentro dessa situação eu posso dizer o seguinte: não está em causa a multa, não está em causa a premiação. É algo que tem desde que o São Paulo chegou no clube. Estamos tendo conversas com o objetivo de preparar 2020, com a possibilidade de fazer isso com antecipação. Já disse que seria ótimo ter um processo de continuidade. O fator novo é que o São Paulo hoje tem em mente, claro, o que será 2020 para o clube. Converso com ele todos os dias e fiz questão de passar isso para ele. Por respeito a ele e a qualquer treinador, fiz questão de mostrar a realidade do Santos para 2020. Esse é o fator novo. Essa situação de multa é papo antigo. Cheguei em julho e escuto que ele não vai ficar do Santos desde o início do ano. Também escutamos. Não tem novidade nenhuma, o que existe é uma relação franca e honesta. Ou seja, o Autori fala o que para o São Paulo? A gente quer que você fique, mas a minha realidade é essa. O São Paulo quer ficar, mas depende da realidade. É a relação entre eles claramente aberta pelo que o cara fala. Cabe ao Pérez corroborar e a nós também dar esse apoio. Outro ponto, ele fala especificamente sobre 2020. O 2020 é apenas uma situação de hombridade das pessoas que trabalham. Desculpem se eu serei repetitivo, eu não vendo ilusão. Se as pessoas têm dificuldade de dizer as coisas, eu não tenho. Ano que vem teremos dificuldades e precisaremos usar uma boa parcela de jogadores da base, porque não faremos muitas contratações, será um ano difícil. O que isso quer dizer? Repito um trecho aqui, ó. Eu não vendo ilusão. Ano que vem teremos dificuldades e precisaremos usar uma boa parcela de jogadores da base, será um ano difícil. 2020 é apenas uma situação de hombridade das pessoas que trabalham. Dá o clube na mão desses caras que eles estão trabalhando. E eles estão trabalhando já esse ano. Para que ano que vem esse trabalho siga e transforme o Santos em algo maior do que é. Não na sua história. O Santos é gigante. O Santos tem 2 estrelas de bicampeão mundial. Não é isso. O Santos hoje, o time que entra em campo, que siga se mantendo, que siga brigando lá em cima como está no Brasileiro hoje. É um plano a longo prazo. Ou a gente topa trabalhar a longo prazo, ou a gente entra em desespero. Todo ano que começa um novo trabalho, pode ganhar alguma coisa na sorte, pode ganhar um paulista na sorte, como foi em 2016, quando o Santos foi amassado pelo Audax na própria Vila, mas ganhou num gol, sorte 1-0. A gente pode viver disso, pode viver de sorte, pode viver de milagres da base, ou pode trabalhar.
Eu gosto de trabalhar, eu defendo o trabalho, eu espero que os senhores defendem quem trabalha. Acabou a mamata, diz um louco aí. Vamos acabar com a mamata no Santos também. Até mais.